Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé e abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 3. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 22. Quero falar hoje sobre um assunto, sobre a temática, o que não pode de maneira nenhuma acontecer com você no ano de 2019. Tá? O que de maneira nenhuma pode acontecer com você, com a sua família, com o seu ministério no ano de 2019. O resto pode acontecer tudo, mas isso que eu vou falar não pode acontecer. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e ele ceará comigo, e eu com ele. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai, em nome de Jesus, neste momento tão especial, que nosso coração está nutrido pelas tuas obras, realizadas em 2018, estamos a alguns minutos para passar para 2019. Pai, e eu tenho certeza que se esta igreja está aqui de pé, foi porque ela não fechou as portas para o Senhor. Foi porque o Senhor tem sido o centro, e foi o centro desta igreja, desse povo. Esse povo viveu com o Senhor no ano de 2018 e por isso estão aqui de pé. Que o Senhor possa nos fortalecer, para que o Senhor sempre seja o centro das nossas vidas, o princípio e o fim, a coisa mais importante, a joia mais preciosa que possamos ter, a tua presença inigualável no nosso meio. Nós te agradecemos pela oportunidade de te ouvir. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amém. O que de maneira nenhuma pode acontecer com você, com o seu ministério, com a sua família no ano de 2019. Talvez você pensou aí na hora que eu comecei a falar. O que não pode acontecer é eu perder o emprego. O que não pode acontecer é o meu namorado ou a minha namorada terminar comigo. O que não pode acontecer é o resultado daquele exame dar positivo. O que não pode acontecer é eu ter que mudar de cidade. Porque eu amo a igreja, eu amo os meus pastores, eu amo os meus irmãos. Mas não é sobre estas coisas que eu venho falar que não pode acontecer com você no ano de 2019. Para isso eu quero usar o texto que nós acabamos de ler, escrito pelo apóstolo João. E você sabe muito bem quem foi o apóstolo João, o amado discípulo de Cristo. Aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Cristo. A quem Cristo chamou de discípulo amado.
este homem puro, doce, meigo, cheio do poder de Deus, quando escreve este livro, está preso na ilha chamada Patmos, na pior ilha, na pior prisão de sua época. E o que esse homem, que não tem características nenhum de um marginal, está fazendo na ilha de Patmos? Ele está preso, oriundo da perseguição do imperador romano contra os cristãos e contra a igreja do Senhor. Quem está sobre o trono de Roma, reivindicando culto para a sua própria pessoa, chamando a si mesmo de Deus e Senhor, é o imperador chamado Domiciano, que pelos historiadores é chamado de Segundo Nero. Por que é chamado de Segundo Nero? Vocês sabem que do ano 60, por volta do ano 64, o primeiro Nero botou fogo em Roma e colocou a culpa sobre os cristãos, levando o apóstolo Paulo ao martírio. E alguns historiadores dizem que a perseguição que se desencadeou por causa deste engodo, desta mentira plantada por este imperador, causou tanta carnificina no meio dos cristãos, que alguns historiadores falavam que não tinha madeira para fazer cruz, faltou madeira para pendurar os crentes para iluminar a cidade de Roma. E esse segundo Nero, chamado Domiciano, é apelidado assim porque ele também é cruel demais. Por causa da posição dos cristãos de não querer honrá-lo como o seu Deus, ele começa a perseguir a igreja. Por causa da fidelidade dos cristãos, pois na época o cristianismo ainda não estava totalmente desconectado do judaísmo. Então, para os romanos e Domiciano, todos eram judeus. E como o Império Romano estava em decadência financeira, Domiciano diz: todos os dízimos dos judeus devem ser postos aos meus pés, porque eu sou Deus a ser honrado com isso. E como os judeus e nem os cristãos se prostravam aos pés do Senhor, ele começa uma perseguição contra a igreja de Cristo. Mas o interessante é que para cada cristão que ele mata, para cada cristão que ele joga dentro do Coliseu, que ele expõe para ser morto, a cada sangue que jorra no chão, mais 2 ou 3 ou 5 ou milhares, centenas de pessoas se convertem, pois a estratégia de matar os cristãos não estava dando certo, porque o povo, ao ver a dedicação, a fé e a segurança desses cristãos morrendo por aquilo que criam, também se convertiam ao cristianismo. Daí se faz valer a célebre frase de um dos pais da igreja que diz que o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Vendo que sua estratégia foi um tiro no pé, ele decide então atacar a cabeça da igreja. O único apóstolo ainda vivo, apóstolo João, pois o resto do colégio apostólico havia já falecido, morto, martirizado. E ele vai atrás de João. Um historiador chamado Tertuliano conta uma lenda acerca desse evento de perseguição sobre a liderança da igreja, onde Domiciano consegue aprisionar João e coloca-o dentro de um tacho fervente de óleo, para que ele morra, a fim de que a igreja se desperte, se proste aos seus pés. Mas o que acontece? Tertuliano conta nessa lenda que João, ao invés de sair morto lá de dentro do tacho, ele sai intacto daquele tacho de óleo fervente. E aqui eu quero abrir uma parênteses dessa introdução para aplicar para você. Se você estiver no ano de 2019 fiel a Deus, no centro da vontade de Deus, seguindo caminhos do Senhor, Ele será todo poderoso para te livrar de todo e qualquer perigo que possa te cercar. E ele, vendo que João não fora morto por aquilo, ele então tem uma ideia: já que eu não posso matá-lo, eu vou aprisioná-lo na pior prisão do mundo. E coloca-o dentro da ilha de Patmos,
Um lugar onde não tinha acessibilidade, lá não tinha Wi-Fi, lá não tinha Instagram, lá não tinha Facebook, lá não tinha live para fazer, não tinha como se comunicar lá dentro com ninguém. Mas foi nesse clima de prisão e de terror, onde João estava convivendo com as piores pessoas da época, que o Senhor lá do céu, não o que está sentado no trono da terra, o que está sentado no trono do céu, ele vendo lá de cima, olhando para as igrejas, principalmente da Ásia, ele brada do céu e uma voz totalmente poderosa, e fala a João dentro daquela prisão, dando-lhe a revelação do futuro, e expondo que o controle, o domínio da igreja e da história do seu povo não estava na mão de nenhum homem, mas sim estava em suas mãos. Mesmo João estando preso, não podendo estar no meio do povo, Jesus ainda se fazia presente no meio da igreja. E aqui eu quero dizer uma coisa para você: aonde você está, da forma que você está, não é empecilho para que o Senhor da tua vida venha e fale ao teu coração de forma sobrenatural. E uma das coisas que ele vai tratar quando ele fala com João é a respeito da pureza, a respeito da doutrina, a respeito da vida das igrejas da Ásia. Para 6 igrejas ele tem elogios e tem críticas, mas só para Laodiceia ele tem somente críticas para fazer. Alguns historiadores dizem que Laodiceia foi uma igreja fruto das obras missionárias dos Éfesos. Então nós cremos aqui, pela carta aos Efésios, que a igreja de Éfeso tinha bons evangelistas, e que a igreja de Laodiceia foi fundada com base na doutrina santa. Mas com o passar do tempo, essa igreja se perde no caminho. E o versículo de número 20 aqui embasa o que eu quero falar com os irmãos. Essa igreja nunca foi, ou não começou da maneira que ela está agora. Pelo contexto se compreende que ela era uma igreja santa, sadia, cheia de Deus, cheia de glória, cheio do fogo do Espírito Santo. Quem aqui gosta de igreja cheia de Deus? Amém, irmãos? É melhor uma igreja cheia de Deus do que cheia de pessoas, né, irmãos? Amém, queridos? Os bancos podem estar aí do seu lado, alguns apenas vazios, mas o lugar está cheio de Deus, é o bastante para nós. Aleluia. É claro que queríamos todos os nossos irmãos aqui, mas se Deus está, é o bastante para nós. E essa igreja se perde no caminho. E ela se perde de tal maneira que ela nem sente o seu desviar, meus irmãos. E no versículo de número 20, através do apóstolo João, Jesus fala à igreja o seguinte: eis que estou à porta e bato. Quem está à porta batendo está fora, não está dentro. Essa igreja tinha colocado Jesus para fora de sua vida. Essa igreja tinha colocado Jesus para fora dos seus cultos, tinha colocado para fora do seu amor. Jesus estava fora daquela igreja, por isto que ela estava sendo repreendida. Mas mesmo ele se comportando assim, Jesus ainda amava aquela igreja, e por isso veio informar o erro daquela igreja. E o que eu quero dizer para você sobre o que não pode faltar, que não pode acontecer de maneira nenhuma com você no ano 2019, não é a perca de um emprego, não é um relacionamento que não seja o casamento rompido, não é a diminuição da sua renda, não é o exame positivo, mas o que não pode acontecer é você não perceber que Jesus já foi colocado para fora de sua vida por você mesmo. O ano de 2019 vem aí, é uma oportunidade para você andar grudado, colado, tendo Jesus como centro de todo o seu amor, de toda a sua vida. Pastor, e por que eu não posso de maneira nenhuma deixar que Jesus fique para fora da minha vida?
Pasme, tem gente fazendo projeto, plano, que Jesus não está lá. Tem gente que está pensando em fazer coisas que Jesus também não está lá. Tem gente que está pensando em negócios que Jesus não está lá. E mal se deu conta que Jesus está batendo na porta querendo entrar. Entre 2019 com as portas abertas para que Jesus entre e prepare uma ceia e te chame para banquetear, para se fartar das coisas do céu. Quantos aqui querem no ano de 2019 um banquete preparado por Jesus vindo dos céus? Levanta a sua mão. Então abra a porta de uma vez, deixa Ele entrar e fazer isto. Aleluia. Pastor, por que eu não posso deixar Jesus para fora de minha vida no ano 2019? Primeiro, olha o que o versículo de número 14 a seguir disse: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque, pastor, em primeiro lugar, eu não posso colocar Jesus para fora da minha vida em 2018. Por quê? Porque quando nós colocamos Jesus para fora, tiramos Ele do centro de nossa vida, conduzimos para a periferia, para a marginalidade dos nossos sentimentos, emoções e ações. Nós perdemos o que essa igreja, o que esses irmãos perderam. E o que eles perderam, pastor? Eles perderam a prestabilidade. Queridos, não há uma coisa mais estranha do que um crente que não presta para ser crente. Não há uma coisa mais contraditória, não há um paradoxo mais demoníaco do que um cristão que não serve para ser cristão. E para provar isto, Jesus usa a geografia de Laodiceia. Laodiceia estava localizada entre duas cidades importantíssimas, Hierápolis e Colossos. E o que isso tem a ver? Tem a ver que a cidade de Laodiceia não tinha fontes de águas próprias. Ela tinha que importar água, ou de Colossos ou de Hierápolis. E na cidade de Hierápolis tinha fontes de águas quentes que serviam para curar os enfermos. Hierápolis era a cidade conhecida como fontes terapêuticas, aonde as pessoas enfermas iam se curar nos banhos e também através de todas as coisas que continham naquela água. Água quente, que servia como fisioterapia para os enfermos. Já a cidade de Colossos era famosa porque a água lá era fria, era gelada, matava a sede, alimentava o físico de quem precisava saciar a sede. Mais uma coisa impressionante, quando a água de Colossos saía de Colossos para Laodiceia, ela não chegava lá fria, ela chegava lá morna. Quando a água saía de Hierápolis para Laodiceia, ela não chegava lá quente, ela chegava morna. Quando chegava em Laodiceia, não prestava nem para curar e nem para alimentar ninguém. O pastor Moacir estava falando aqui que o ano que vem essa igreja não vai caber de pessoas. Eu creio nisso, que o Senhor vai fazer. Quantos aqui creem? Sabe como é que Jesus vai fazer isto? Usando a tua vida para curar pessoas como água quente, e também para alimentar almas sedentas do Evangelho como águas frias. Não perca Jesus de vida, porque Ele é tudo para que você sirva-o e sirva a igreja. Pastor, por que eu não consegui fazer nada esse ano? Deixou Jesus de lado, virou uma água morna. E Jesus está dizendo, não estou aguentando. Quando eu coloco vocês nos meus lábios para experimentar, dá vontade de vomitar. É impressionante quando nós conhecemos crentes mornos. Mornos. Nós temos o mesmo sentimento que Jesus teve. Não serve para alimentar ninguém. Não serve para curar ninguém. Não serve como água quente para curar e sarar as feridas da alma de ninguém.
e não serve como água fria. Mas em nome de Jesus, irmão, faça assim com a mão. Em nome de Jesus, esse tempo acabou. Você vai ser água fria para alimentar a alma, e também vai ser água quente para curar, amém? O Senhor vai fazer isso com a sua vida. Quem recebe glorifica o Senhor. Aleluia, aleluia. Dá uma olhada para esse seu querido irmão, diga assim para ele: Jesus chamou você para prestar. Para o mundo, diga para ele, para o mundo você pode ser imprestável, mas Jesus vai fazer você funcionar para a glória dele. Jesus vai fazer você funcionar para a glória dele. Não perca-o de vista. Tenha Jesus como centro de sua vida em 2019. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Em segundo lugar, aleluia, por que eu não posso de maneira nenhuma perder Jesus do centro da minha vida, deixá-lo de fora? Primeiro, porque você deixa de prestar. Irmãos, quem aqui me conheceu quando eu cheguei aqui na igreja? Faça assim. Pouquíssimas. Quem aqui me conheceu antes do evangelho? Levanta a mão. Você acha que eu sem Jesus ia prestar para alguma coisa aqui? Eu estou aqui por causa de Jesus. É por causa dele. Você está aí é por causa dele, a tua família está aí por causa dele. É ele que transforma, foi ele que curou minha água, e foi ele que curou minha vida, e alimentou o meu espírito com água. Assim também será sobre você, sobre os teus filhos, sobre a tua casa. 2019, você será água fria para alimentar e água quente para curar, em nome de Jesus. Segundo, Jesus fala mais para eles. Vocês me deixaram para fora. Eu digo para vocês uma coisa. Vocês estão dizendo o seguinte: sou rico, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Eu aconselho-te que de mim compre ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vista e não apareça a nudez da tua vergonha, e que unja os teus olhos com colírios, para que veja o que Jesus está fazendo aqui. Dizendo, vocês estão dizendo aí em Laodiceia que vocês não precisam de mais nada, porque a cidade de Laodiceia, a geografia estratégica, ela servia como orientação de comércio, era rota de comércio na época, era uma cidade riquíssima. Só na cidade de Laodiceia tinha empresas medicinais que fabricavam o famoso colírio para doenças oculares. Também tinham fábricas que trabalhavam com as roupas mais caras e bonitas da época, e tinha também pessoas que trabalhavam com ouro, com joias preciosas. A cidade era riquíssima. E sabe o que a igreja de Laodiceia está fazendo? Nós não precisamos de mais nada. Tudo o que nós queremos para a nossa vida, a cidade já está nos dando. Mas sabe por que essa igreja, esses crentes estão tão interessados com o que a cidade está dando? Porque eles tinham colocado Jesus para fora de suas vidas. E aqui é a segunda coisa que acontece com quem coloca Jesus para fora de sua vida. Ele perde o interesse pelas coisas que Jesus quer dar. Jesus fala para a igreja: eu aconselho que de mim vocês comprem tudo isso. Eu aconselho que de mim venha a riqueza de vocês, porque eu tenho muito mais riqueza. O colírio que eu tenho pode fazer você enxergar muito mais. O ouro que eu tenho para te dar é muito mais refinado e puro do que vocês estão comprando. E lá aonde eu estou depositando, aonde está o ouro, ladrão não rouba, ferrugem nenhum consome. E a roupa que eu tenho para te dar, ela tapa a sua nudez espiritual. Mas aquela igreja não queria as coisas que Jesus queria dar. Ela queria as coisas que o mundo queria dar. Ela estava satisfeita da terra. Meus irmãos, um pastor muito famoso, chamado Paul Washer, ele disse o seguinte: grava, ó Senhor, em meus olhos a eternidade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o que nos espera é muito maior do que aquilo que nós já temos na terra.
e que nós devemos aguardar, esperar, ficar na expectativa desse dia. Esse mesmo pastor disse o seguinte: aquele que nasce do alto, nada de baixo o satisfaz. Ele nasceu para ser alimentado das coisas eternas. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não querem mais o que Cristo está oferecendo. Nós queremos bênçãos na terra, queremos prosperar na terra, queremos títulos na terra, tudo aquilo que o homem pela sua capacidade intelectual e força consegue. Mas o homem pela sua capacidade intelectual e também física não consegue operar um milagre, não consegue fazer e levar ninguém a se converter e a mudar de vida, não consegue falar em línguas, não consegue ter visões, não consegue entender a ciência de Deus. Isso é coisa do alto, é imprescindível, é maravilhoso demais, é uma riqueza sem igual. Jesus quer nos presentear com as coisas lá do alto, lá de cima, com riquezas insondáveis. Ele quer encher o teu bolso, ou melhor dizendo, Ele quer encher as tuas mãos, quer encher os teus pés, quer encher os teus lábios, e pode também até encher os teus bolsos como reserva, para que você também semeie isto na vida de outras pessoas. Quanto tempo nós vamos demorar, mais encantado pelas coisas da terra do que encantado pelas coisas que Cristo quer nos dar. Eu lembro que quando eu me converti, eu só pedi uma coisa para Cristo: me enche com o seu Espírito e me dá dons espirituais. Eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim. Meus queridos, o Senhor precisa levantar uma geração de pessoas interessadas por aquilo que Ele quer dar. Quantos aqui querem receber o que Jesus quer dar? Deixa eu te falar, sustenta a sua mão para cima aí. Sabia que o que Cristo pode te dar pode custar a riqueza que você conquistou? Sabia que o que Cristo pode te dar pode conquistar? Já tem gente abaixando a mão. O que Cristo pode te dar pode custar muitas vezes o seu sossego, como o pastor está dizendo. Mas uma coisa eu te garanto: vai valer a pena largar tudo para receber tudo que Cristo tem para nos dar no ano de 2019. Aleluia. Terceiro, aleluia, oh glória. No versículo de número 20, Jesus está batendo na porta da igreja dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deixa eu te dizer, quantas vezes alguém precisa bater na porta da sua casa para você ouvir? Pastor, se for um cobrador, 1000 vezes. Se for o pastor me chamando para orar, 10.000 vezes. Mas falando sério, quantas vezes alguém precisa apertar a campanha da sua casa para você ouvir? Uma só, pastor, porque eu não sou surdo. Mas essa igreja tinha perdido uma coisa, porque deixou Jesus para fora. O quê? A sensibilidade de ouvir os toques de Jesus. Jesus estava tocando, estava falando pela porta da igreja: deixa eu entrar, eu preciso entrar no meio de vocês, eu preciso fazer isto. Irmãos, coisa terrível é quando nós perdemos a sensibilidade de ouvir Jesus. Quando a gente vem na igreja, o pastor prega um sermão, e está todo mundo jogando para cima de você aquele sermão, sabe? Capá. E só você não está se tocando. Quando Jesus está falando diretamente com você, por um pastor, presbítero, às vezes até viajando, o camarada pensando lá nas coisas que deixou para fazer, está colado no caminhão um versículo bíblico, Jesus falando com ele, uma palavra ali no olho dele, e ele não está nem aí. Domingo precisa estar na igreja, estou na escola bíblica, mas não há mudança, não há arrependimento, não há conversão. Perdeu a sensibilidade de ouvir Jesus. Quando chega a angústia, a pior coisa não é não poder ouvir quem você mais ama, não é não poder ouvir teu chefe dizendo que vai te readmitir. Quando a angústia chega, a dor maior
Não é não poder ouvir quem poderia resolver teu problema aqui na terra. A maior dor quando a angústia chega para um cristão é não poder ouvir a Deus. E essa igreja tinha perdido a sensibilidade. Se você deixar Jesus para fora da sua vida no ano 2019, Ele vai falar com você, mas você vai estar inato à voz dEle. E depois não adianta dizer, mas Deus não está falando comigo, Deus me abandonou. Deus não te abandonou, foi você que fechou as portas para Ele. Foi você que não obedeceu o chamado dEle. Meus irmãos, quando Jesus morre na cruz, Ele rasga o véu de cima a baixo. A porta do céu foi aberta de uma vez por todas, escancarada para que a gente entre ao Santo dos Santos. Charles Haddon Spurgeon tem uma mensagem nesse texto dizendo que se a morte de Cristo foi o bastante para rachar, fender as rochas ao meio, ela também é suficientemente poderosa para rachar, quebrar, abrir qualquer coração endurecido. Se você não está ouvindo a voz de Deus, hoje é noite de você voltar a ouvir a voz de Deus, porque a morte de Cristo, o poder de Cristo é muito maior. Cristo é muito mais duro do que a dureza do seu coração, quando a vontade dEle é penetrar nessa dureza. E Ele vai fazer isto. No teu esposo, coração duro. Na tua esposa, no teu chefe, nos teus amigos, com o coração endurecido. Se você ouvir aos toques, as batidas de Jesus, abre logo essa porta. Diga, seja bem-vindo, Jesus. Entra, prepara a ceia, porque eu quero me alimentar daquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou abrindo as portas do meu coração esta noite. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia. Ramash. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. É hoje. Culto de ceia de virada, propício para você dizer, chega de porta fechada. Eu não sei os pastores aqui, mas é tão feio quando a gente passa em frente de uma casa, ela está sempre fechada. A gente acha que ninguém mora lá. Um coração assim para Deus, a gente sempre acha também que Deus não mora lá. Aleluia, não coloque Jesus para fora da sua agenda pessoal. Ele está dizendo para você, meu filho, nesse ano 2018, talvez você me colocou para escanteio, por isso que está assim, por isso que está desse jeito, por isso que você está tão frio, por isso que você está passando por isso que você não me ouve mais, por isso que você não sente mais vontade de orar, vontade de ler Bíblia, por isso que você não sente vontade de vir à igreja. Para você vir hoje foi um sacrifício, mas hoje eu te trouxe aqui para falar para você, abre essa porta, eu estou batendo faz tempo, hoje eu entro e preparo uma ceia, e você verá novamente a minha graça, a minha glória e o meu poder, porque eu corrijo todos aqueles que eu amo. E para encerrar, eu quero te dizer uma coisa, e depois que eu disser isto aqui, esta única frase sobre todo esse sermão, por favor, você levanta a sua mão e glorifica a Deus. E o que eu quero dizer com tudo isso, o que está escrito no final desse texto: eu repreendo a todos quanto amo. Jesus é apaixonado por você. Jesus te ama. Feche os teus olhos. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sinta o amor dele onde você está. Sinta o amor dele onde você está, meu querido. Ele trouxe você aqui para dizer: eu te amei no ano de 2018 inteirinho. 365 dias, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30, 31 dias no mês, 12 meses por ano. Eu te amei. Não teve nenhum dia que eu não te amei. Aleluia. Ó Deus, que o Senhor neste momento possa adentrar nos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai querido, possa, aleluia, oh glória, aleluia, que o Senhor possa, aleluia, fazer isto, porque nós queremos prestar para a Tua obra, queremos ser prestativos, queremos entrar o ano de 2019 com projetos de evangelização, com projetos para o nosso grupo pequeno, queremos entrar a todo vapor, sabendo que o Senhor está conosco.
Que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Pois não há ninguém que possa deter o Deus da igreja quando Ele quer agir. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão. Em nome de Jesus. Que haja muita bênção, muita graça, muita saúde, muita paz no teu ano 2019. Mesmo se tudo faltar, que não te falte uma coisa: a presença de Jesus, Ele sendo o centro da tua vida e da tua história. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor agora? Amém, aleluia.